iniciar a gravação aqui em falar nisso. Ainda bem que me lembraram. Mas você já está no YouTube. Só quando você está no YouTube, já está gravando essas besteiras da gente ou não? Não, mas eu guardo como documento, sabe? Se precisar usar no futuro. Eu ouvi a semana passada. Eu também. Tudo que estavam falando apareceu no YouTube. Foi. Estamos ficando famosa, Turca. Eu guardo os documentos aqui, se precisar amanhã de alguma prova, tá guardado aqui agora. Só se for alguma prova. Só se for alguma prova a nosso favor, viu? Sim, provar que vocês são comportados, vocês não judiam do marido, né? Não, exatamente. Então, tá certo. Não põe pra dormir cedo, não. Conte para dormir cedo, porque eles são. E o Pasquale, pelo menos, tá por aí? Também tá dormindo, Nossa, então vou dormir também. Tá louco. Mas é tu, irmão, coloca ele para lavar a louça, viu? Ai, meu Deus, que sacrilégio. Eu preciso achar uns versículos aqui para rebater esse negócio, que isso? Vai mudar o Romanos aí, ó, bota coisa. Tá certo. É bom. É bem assim. Quando tem louça para lavar, é porque temos comida, né? Tá bom. Graças a Deus, é muita, graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Gente, vou ver que horas só aqui no meu coisa. Vamos começar, não é? E a gente vai indo. A gente pulando esse Romanos, que tá bom. Vamos orar então, vai. Amém. Pai Celestial, precioso Senhor, misericordioso Senhor, Deus de amor, Deus de misericórdia, Senhor, mais um dia, Senhor, mais um dia que nós estamos diante de Ti, Senhor, para buscar, Pai, a Tua palavra, para buscar, Senhor, aprender de Ti, para buscar, Senhor, Tua misericórdia, Pai, a Tua palavra diz que a palavra, a Tua palavra é a espada, a espada que a gente usa no dia a dia, por isso que nós temos que aprender. E a Tua palavra é alimento para a nossa alma também. Então, Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia, por mais essa oportunidade, né, de podermos estar aqui com saúde, já foi um dia de trabalho. Então, nós te agradecemos por cada uma que está aqui, cada pessoa que está nesse Zoom, e o pessoal também que ainda não pôde entrar. Senhor, visita cada lar, cada casa, meu Deus, cada mãe, cada pai, nossos filhos, visita, Senhor, cada um, visita a saúde, meu Deus, visita o coração, Senhor, visita a mente, o espírito, tira toda a tristeza, toda a agonia, toda a preocupação, meu Deus, que nós possamos estar com nossos ouvidos limpos, conectados a Ti, para que a gente possa entender, meu Deus, a Tua palavra. Abençoa a vida do Davi, Senhor, que ele possa mesmo trazer a palavra vinda do Teu coração. E nós agora repreendemos todo espírito, Senhor, de contenda, Senhor, de bagunça, de surdez, de desentendimento. Entregamos essa reunião em Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Eu posso só dizer uma palavra? Então, eu estava no meu coração esses dias que eu estava meditando, eu não entrei a semana passada, mas eu e a Marta, acho que fomos as primeiras que estão aqui no grupo, desse grupo de oração por família para os nossos filhos. Então, como muita gente no grupo sabe, eu casei a minha filha para a segunda vez, para a primeira vez, mas para a festa do casamento, porque estava tudo o que aconteceu agora nesse último final de semana, era para ter acontecido há 2 anos atrás. Então, nós temos orado muito para os nossos filhos, temos lutas, eu só quero colocar isso para todas as mães, ter muita fé, temos lutas, nós temos. Uns 2 anos atrás, em agosto, a minha Jéssica ia casar, como toda a noiva ia casar. E ela casou com 30 pessoas, a gente fizeram a festa
na casa da Marta, no backyard da Marta. Foi muito gostoso. E toda a noiva quer o dia da princesa, e ela conseguia esse dia. E não é só por causa da festa do casamento. Quando a gente ora para os nossos filhos arrumar uma esposa, um marido que vem do Senhor. Então, foi o que a minha Jéssica fez. Ela fez jejum, oração, e até que 2 anos depois foi realizada a festa, mas eles já estavam casados. Então, quando eu estava pensando, esses dias eu estava meditando, pensando, todas as nossas orações, tudo o que a gente tem colocado no Senhor, foi realizado nessa festa no último sábado, e também como foi na shower dela. Shower, David, é o chá de panela, é isso que fala? Chá de Mas, panela. entendeu? Ok, Entendeu? sim. Então, o que a gente fala é que muitas vezes que a gente está orando, a gente vê os nossos filhos como um roller coaster, né? Vai, vem, volta, vem, isso. Mas Deus está trabalhando em cada detalhe. Então, esse grupo de oração, que é dos nossos filhos, tem que continuar. Nós temos que juntar mais, e porque nenhuma de nós é diferente, a gente só mora num endereço diferente, mas quando nós estamos juntas e mais juntas orando e pedindo ajuda, umas às outras também para orar, é mais forte, e nesses últimos anos eu tenho visto, eu não tenho visto, tenho sentido, visto, e estou assim, vendo tudo, a mão do Senhor na vida de cada dos nossos filhos. É quando a gente passa naquele vale, aquele roller coaster, que a gente não vê, porque a gente fala, nossa, estava isso, mas era assim. Mas Deus tem os melhores planos, e Ele me mostrou muito nessa festa do casamento da Jéssica. Os planos dele é muito melhor do que os meus, entendeu? A gente podia ter mais pessoas, podia ter mais assim, mas foi os planos dele. Então, eu quero encorajar, como é que é? Encorajar todas, não é só as mães que estão aqui, todas, incluindo eu, os pais, vamos orar, vamos jejuar, vamos levantar os nossos filhos, porque os nossos filhos são promessas do Senhor. Amém. Entendeu? Eles são o nosso tesouro. Uma vez por mês, então, dia 29 que a gente vai juntar para orar, não é? Todas as mães. Exato, vem, então, a gente vai juntar para orar juntas. Vem, gente, porque é muito importante. Você sabe, eu quero falar uma coisa hoje muito importante. Quantas vezes eu tinha tanto evento para ir, chegava cansada, a Marta sabe, eu trabalhava, ia na hora da quarta-feira de oração. A gente precisa procurar. A gente precisa de ir atrás. A gente quer a nossa mansão, mas a gente quer ficar no nosso bumbum também. Entendeu? Então, isso é uma coisa. Não, e não é só para as pessoas que estão aqui, para mim também. A gente precisa fazer. A gente vai ter sempre uma festa para ir, um Halloween, que agora no dia 29 vai ter neto, vai ter filho, vai ter isso. Senão eu não podia sair de casa. A nossa família é o nosso exemplo, o nosso maior que a gente tem nesse mundo. E a gente temos que fazer tudo. Eu só estou falando isso, não é para acusar ninguém, porque essa palavra é para mim. É porque eu vejo a oração do Senhor, esse grupo de oração trabalhando na vida, não só da minha Jéssica,
como dos meus filhos, como na minha e como do Dilson, porque a gente todos, na nossa carne, a gente todos querem brigar uns com os outros. Então, gente, vamos procurar mais, vamos orar mais, vamos se juntar, porque é muito, muito importante, porque o inimigo veio para destruir. E eu tive essa experiência com a Jéssica, eu vi ela toda com o vestido encomendado, festa preparada, e eu vi que não adiantava muita coisa, entendeu? Foi a Marta que abria aquele espaço, a casa dela, tudo, a gente fizeram o melhor. Mas a mão do Senhor estava lá, porque não era a hora certa. Então vamos pensar nisso, vamos se juntar, vamos orar mais. Deus avançou a vida do David, da Marta, desse grupo, porque esse grupo foi levantado para isso. E eu estou falando porque a gente já está orando há muitos anos. E não é tem muitos anos que Deus falou para a gente começar a orar. Eu não tenho coragem de parar. Deus falou claramente com uma senhora filipina, ela nem era brasileira nem portuguesa. Foi. Para as mães começarem a orar para os filhos. Foi que a gente começou. Tem mais de 5 anos, né? Não, acho que tem uns 7. Eu estava pensando. A Jéssica ainda estava no high school. Então, a gente vai continuar assim, se Deus quiser. A gente que é mãe, né? Bom, eu acho que... Só ia falar era isso, porque vamos se juntar mais e juntas temos mais entendeu? Mais calor, mais força. Então, dia 29, isso. Quem quiser, a gente vai na tua casa, 29, né, Olívia? Sim, tá todo mundo convidado, pode vir à vontade. Depois eu ponho lá no Zoom, tá bom? Sim. Ok, então. Então tá bom, gente, vamos desligar o nosso microfone. Davi, tem um barulho de lata, não sei se é moto, não sei como é. Minha janela, Marta. Aqui. Vamos lá. Tá bom, gente, então vamos desligar, né? Vê se melhorou. Amém. Veja se melhorou aí. Melhorou? Deixa eu mudar aqui. Ok. Glória a Deus, né? Amém. Eu vejo que o Dilson aí foi liberado do quarto, né, Dilson? Tá livre aí. Parece que tinham trancado você no quarto aí, já tá livre, graças a Deus, né? Passou o castigo, né? Tá bom. Glória a Deus. Gente, é muito bom, viu, Olívia, ouvir testemunhos, né? Muitas vezes nós recebemos pequenas coisas e grandes coisas para nós e nós não compartilhamos. E as pessoas pensam assim, falam, poxa, o que nós estamos fazendo toda quarta lá, né? Todo dia que vocês aí se encontram também, né? Vocês têm outros momentos aí reunidos como igreja. E qual é o proveito disso tudo, né? Nós sabemos que Deus cuida daqueles que buscam, né? É uma promessa de Deus. E eu creio sim que Deus tem feito grandes obras na minha vida, na vida de cada um aqui. Amém? Então, eu estou muito feliz também em participar desse grupo que persevera, que você está falando sobre perseverança, né? Nós estudamos aí umas semanas atrás, né? Perseverar ali, né? Eu sei que a noiva tem seus sonhos, né? Aquele casamento mesmo, né? Com aquela festa. E às vezes o noivo é meio desligado, né? Para o homem é diferente, mas para a mulher faz todo sentido, né? É importante esse momento, né? Então, glória a Deus que vocês realizaram aí. Nós estamos felizes por vocês, tá bom? E eu convido, né, aproveitando esse testemunho, mais uma vez, a quem tiver bênçãos, né? Que seja importante para você, né? Não importa que seja na vida pessoal, financeira, profissional, né? Que você compartilhe conosco, tá bom? Isso aumenta a fé das pessoas, ok? Então vamos aproveitar em nosso tempo, vamos orar, já oramos, vamos então meditar na palavra, né? Nós estamos no livro de Romanos, nós estamos saindo hoje do capítulo 7, entrando mais definitivamente no 8, ok?
nós estamos fazendo, já faz umas 2 semanas que nós não lemos mais versículo por versículo, necessariamente, ok? Mas eventualmente nós vamos lendo aí aquilo que o Senhor for nos tocando, e você vai participando aí. Eu espero que vocês estejam lendo depois, né, na semana, depois do nosso estudo, que vocês estejam lendo aí na casa de vocês o capítulo inteiro, ok? Para não ficar nada de importante desse alimento espiritual, né, que nada disso nós deixamos de absorver, ok? Então, glória a Deus, vamos lá. Nós tínhamos visto, irmãos, que só trazendo a última noção, né, o último recado aqui que nós lemos na palavra, é que nós, então, o nosso homem interior briga com os nossos membros, né, com os nossos membros físicos. Então nós temos 2 forças que agem em nós mesmos, segundo o versículo 22 e 23 do capítulo 7, né? Nós vimos que existe aí então o homem interior que tem prazer na lei de Deus, amém? E ele luta contra os nossos desejos, contra os membros, né? Paulo chama aqui dos membros do nosso corpo, que ele já se inclina para a lei do pecado, né? Então, esse homem interior, que é a mente, a nossa consciência espiritual, luta contra os nossos desejos, aquela parte mais carnal, né, mais irracional, que às vezes nós nos deixamos levar por essa parte irracional, ok? Então, a partir disso, o que nós aprendemos? Que a lei, né, essa lei prova que a nossa vontade humana não pode vencer o pecado, ok? Então nós aprendemos o quê? Que toda essa força que nós fazemos para não pecar, ela é inútil, né? Espiritualmente falando, nós não conseguimos vencer o pecado. Por quê? O pecado está em nós, assim como a presença de Deus está em nós. Então o pecado ele está enraizado na nossa natureza humana. Nós precisamos admitir isso, ok? Deus, então, ele nos explica isso através da lei. Paulo fala, então, que a lei, ela veio para denunciar o pecado, né? Denunciar tudo isso que nós já vimos, que há uma diferença da vontade de Deus para o que nós fazemos. Então, sem a lei, nós não conseguiríamos ter essa noção. Nós temos essa noção e nós vemos, então... qual que é a nossa primeira reação, né, humana? Eu vou resistir ao pecado, né? Eu vou parar de pecar, eu vou dar um jeito de melhorar. E nós pensamos assim, é natural que o homem pense assim, né? O homem foi feito assim, né, meio independente, né? A gente tem uma independência de mente que nos faz, a princípio, né, andarmos sozinhos. Mas então Deus nos convida para nós conhecermos a Jesus. E o que Jesus fez por nós, né? Por nós e pela nossa natureza. Então nós que andávamos aí tentando nos livrar do pecado e sempre perdíamos, porque a lei veio para a morte, lembra disso? A lei veio para a morte, então a lei nos prova que sempre que nós tentamos, nós sucumbimos, né? Aí Jesus vem, aí a pessoa estava lá falando, não, faz tantos dias que eu não peco, né? Você já viu isso, né? É como adicto aqui, a gente tem na casa de recuperação pessoas que são viciadas em drogas e em bebidas. Ali você tem então, as pessoas falam, olha, pastor, faz tantos dias que eu estou limpo, né? E as pessoas vão contando. E é bom isso, né? É um objetivo delas ficarem limpas. Mas aí, se ela não se enche de uma convicção sobrenatural, se ela não se enche de um propósito, o que acontece? Mais cedo ou mais tarde ela cai, né? E quando ela cai toda aquela estrutura mental dela que estava animando ela. O ânimo dela estava o quê? Na sua força de vontade. E quando aquela força de vontade se prova inútil, né? Ou quando ela perde aquela capacidade de resistir, toda a sua teoria acaba. E ela fica triste, ela fica caída, entregue ao desespero, à desesperança. Porém, nós que confiamos em Jesus, nós sabemos que
a força que ele nos dá, ela não varia, né? E em Tiago diz que Deus não tem mudança nem sombra de variação. Em Deus, no seu poder e na sua graça derramada. Então Jesus veio para nos livrar, enfraquecer em nós o poder do pecado, destruir o poder do pecado, nos dar uma nova natureza, né? Então nós, com essa nova natureza, nós não resistimos ao pecado, nós deixamos de amar ao pecado, ok? Não com a nossa natureza original, mas com a natureza agora impregnada do Espírito Santo, ou seja, transformada pelo Espírito Santo, né? Então, nós estávamos mortos nos nossos pecados, capítulo 6, versículo 11, ok? Mas o Espírito de vida nos livrou do pecado e da morte. Aí, capítulo 2... no capítulo 8 mesmo, versículo 2. Então, nós temos agora um Espírito que nos livrou da lei do pecado e da morte, né? E nos colocou na lei do Espírito da vida, né? Nós que estávamos mortos para o pecado. Você agora tem uma nova natureza. É o versículo que eu falo toda semana, 2 Coríntios 5,17. Eu falo para a Marta anotar aí de novo, e a gente vai decorando isso. Quem não decorou, decore, tá? A Bíblia não é um livro de decorar, né? Você tem que entender o sentido da palavra. Mas tem alguns versículos que Deus usa no momento necessário. Você precisa conhecer a Bíblia, porque quando você estiver precisando de uma palavra, Deus vai fazer você lembrar, né? Então tá lá no 8,16, lembra? O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito. Então, quando você precisar de uma palavra para a tua vida, você vai lembrar aquilo que você já conheceu, né? Não tem como você lembrar se você nunca viu a Bíblia. Mas você conheceu a Bíblia, você lê um versículo uma vez, aí quando você está passando uma necessidade, o Espírito testifica com o teu Espírito e te lembra daquela palavra para aquele momento, né? E aí faz todo sentido. Então decore, irmãos, esse versículo de 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Porque o inimigo vai tentar o quê? Fazer você relembrar da velha criatura e fazer com que você acredite que você não mudou. Nada sobrenatural aconteceu em você quando você aceitou Jesus. Você continua aquela pessoa fraquinha, sozinha, o Espírito Santo está longe de você porque você é um pecador, então você não merece, Deus parou de te ouvir. Isso é o que o inimigo vai tentar colocar. Mas se você lembrar desse versículo, você vai ver, não, eu sou uma nova criatura. Amém? Um processo sobrenatural então entrou na minha vida e na sua vida. Creia, irmãos. A fé é o que move. Não é isso que Jesus fala? A fé move. Se você não crê, eu não consigo fazer nada. Deus não consegue fazer nada por você. Porque a fé, ela faz as coisas sobrenaturais virem à existência. Ok? Você lê lá Hebreus 11, vai falar que pela fé, homens levantaram e fizeram as coisas acontecerem. Tanta coisa lá, né? Fala de Abraão, fala de Moisés. Por quê? Pela fé as coisas acontecem. Amém? Então, decore esse versículo. Quando o inimigo dizer assim, Deus não quer saber de você não, você errou de novo, você é um pecador, você não tem jeito, você vai ler lá que você é uma nova criatura em Cristo, ok? Então você está em Cristo. Versículo 1 diz que você agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, amém? Essa é a nossa posição espiritual, essa é a nossa posição agora, ok? Eu estou falando com você que já entregou a vida a Jesus, que já reconheceu que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. Então Jesus, ele é aquele que transformou a tua vida, ele te fez de forma sobrenatural estar agora com capacidade de resistir ao pecado. Você vai relativar o pecado vai ficar cada vez menos interessante para aquele que está em Cristo. Porque as coisas de Cristo vão começar a fazer todo sentido para você. Ok? Então a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, você vai olhar para as pessoas não como alguém que possa ser explorado, mas você vai olhar para as pessoas com ar de misericórdia. Ok? Então você não vai abusar das pessoas, porque sobre você tem um novo espírito, uma nova direção. Amém?
apesar dessa posição sobrenatural que nós precisamos entender que nós já estamos, não é que nós vamos estar, nós já estamos, existe um modo para uma inclinação que a Bíblia chama. Existe uma forma de nós ainda assim nessa posição sobrenatural em Cristo, né? Estamos em Cristo, estamos no Espírito Santo. Apesar disso, ainda o inimigo vai nos tentar agirmos como pessoas do velho homem, agirmos com atitudes que nos remetem uma lembrança do pecado, né? Uma referência mental do pecado. Então ele vai tentar que nós pensemos como antigamente, como se nós fôssemos aquela pessoa que nós não somos mais. Amém? Então a Bíblia chama isso de uma inclinação. Então tem duas inclinações possíveis ao homem, ou dois caminhos, né? Duas atitudes, né? Que o homem tem em relação à vida. Uns então nas atitudes da vida, né, nas escolhas da vida, sempre vai se inclinar para a carne, sempre vai se inclinar para o pecado, sempre vai ver uma oportunidade de errar e de fazer errado. E outras pessoas vão sempre se inclinar para o Espírito, ok? Então o capítulo 8, versículo 5 diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Amém? Cogitam o quê? Pensam, imaginam, né? Raciocinam com as forças da carne. Aqueles que são inclinados para a carne. E os que são inclinados para o Espírito, eles pensam de forma espiritual. Então, irmãos, veja bem, a pessoa que é inclinada para o Espírito, ela pode pecar? Eu pergunto a vocês. Claro que pode pecar, porque nós ainda estamos debaixo desse corpo carnal, né, como diz Paulo. Nós ainda estamos nessa matéria, né? Então nós ainda temos dentro de nós corpo, alma e espírito. Às vezes o nosso corpo, os nossos desejos, eles falam mais alto. Às vezes a nossa indignação, a nossa raiva, o nosso sentimento humano, né, caído, fala mais alto. E nós ainda pecamos. Ok? Mas o que acontece com o homem que é inclinado ao Espírito quando ele peca? Lembra, imediatamente vem o Espírito intercede, né, por nós, né, versículo 16, o Espírito nos dá um alerta, e esse alerta faz com que a nossa alma fique triste. Ok? Que nós imediatamente entendemos que poxa vida, eu não devia ter falado dessa forma, né? Eu não devia ter, assim, agredido a pessoa, né? Verbalmente, vamos dizer. Eu fui lá e falei demais. Não devia ter feito isso. Imediatamente você lembrado que você ali ultrapassou o limite, que você errou. E o que essa alma, então, inclinada ao Espírito, que tem o discernimento espiritual, que a sua alma percebe que errou, o que ela faz? Qual que é a atitude? Ela te leva a pedir perdão, amém? Ela te leva ao arrependimento, e o arrependimento te leva a uma atitude, ou não, né? Ou você não está preparado ainda. Às vezes você não está preparado ainda para ter essa atitude cristã que quebra toda a força do pecado. Você veja que o pecado, ele vai como ali uma serpente, né? Ele vai se impregnando em você. Aí você comete um erro. O que você faz com o erro? Você não conserta. Você fala, poxa, eu errei, mas eu não vou pedir perdão, não vou pedir desculpa, né? Deixa para lá, a pessoa vai esquecer. Aí aquilo lá fica ali uma mágoa, uma mancha. Aí no outro dia você errou. Ali o Espírito Santo vai se entristecendo, ele vai perdendo a capacidade de comunicar com você, porque dentro de você vem pensamentos em vez de você consertar, você quer fazer do seu jeito. Você não está mais sujeito a Deus, você está sujeito à sua estratégia, amém? Então, quando você começa a usar a tua estratégia para se livrar do erro que você cometeu, o inimigo começa a te acusar diante de Deus. E ele diz assim, olha, tá vendo lá teu servo? Ele não quer pedir perdão, não, ele não tem humildade.
Então, como é que você vai ficar próximo? Como é que o Espírito Santo pode se comunicar com ele? E acaba, então, havendo uma briga, né? Vamos dizer, pelas tuas convicções. Fala alguma coisa, Marta? Não. Acaba, então, vindo uma briga sobre as suas convicções, né? Como aconteceu lá em Jó. O que o inimigo tentou produzir na vida de Jó? Ele tentou jogar uma acusação. Então ele disse para Deus, olha, tá vendo? Deus fala assim, olha, Jó, meu servo, ele faz tudo certinho. Ele ora, ele agradece, ele pede perdão, ele está sempre me adorando, ele está, né, cuidando dos filhos, ele está produzindo. Então o Jó é um excelente servo. Deus diz para você. Aí o que o inimigo fala? Não, ele está fazendo isso porque ele tem medo. E outra, nada de mal acontece na vida dele, está tudo bem, né? Dá uma tentaçãozinha para ele, né? Tira um negócio do eixo para ver se ele não vai blasfemar, se ele não vai ficar bravo e vai te deixar de ser obediente. E isso o inimigo continua fazendo com a minha vida e com a sua vida, irmãos, né? Então, quando está tudo bem, você fala assim, nossa, agora eu me converti, aceitei Jesus, eu entendi lá o estudo, decorei o versículo, agora o inimigo nunca mais vai se meter comigo. Lê do engano, agora que ele vai tentar mais a sua vida, porque ele não quer que você permaneça na verdade, ele quer que você se escandalize. Jesus fala, alguns, quando vier as tentações, as dificuldades, Jesus fala, alguns se escandalizarão de mim, né? Porque estava tudo bem, Jesus estava fazendo milagre, não tinha comida, Jesus transformava, né, multiplicava o pão, os peixes, né, Jesus fazia a pescaria ser abundante, Jesus curava os enfermos, ele respondia as perguntas difíceis, Jesus provia tudo. Aí um dia Jesus foi preso e crucificado. E o que aconteceu com alguns? Eles não prestaram atenção no que Jesus tinha dito, né? No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, é necessário que eu vá, que venha um outro espírito, amém? Sede perseverante, etc. Eles não ouviram isso, então eles se escandalizaram, eles desistiram no meio do caminho. O inimigo quer que você, no primeiro problema, você desista. Se você não desistir no primeiro problema, ele vai te arrumar outros problemas. E foi assim na vida de Jó. A vida de Jó ficou tão ruim que a maioria das pessoas, com certeza, se escandalizaria. Seguiria o conselho da mulher de Jó. Qual foi o conselho da mulher de Jó? Né? Amaldiçoa teu Deus e morre. Ou seja, para que você quer um Deus assim, que não resolve os seus problemas? Amém? Então, para algum de nós, na nossa mente religiosa, Deus é aquele que vai resolver os nossos problemas. Certo? E para outros, Deus é Pai. Ok? Uns vivem na dimensão das coisas materiais. Então, Deus precisa resolver minhas coisas materiais. Eu preciso de dinheiro, preciso de casa, preciso de coisas boas, preciso de bênção. Não posso ser contrariado, né? Eu sou filho de Deus, como é que Deus vai me fazer passar por dificuldades? E outro já tem maturidade e sabe que você está aprendendo, que tudo vem de Deus e que tudo que vier, você tem que agradecer. A Bíblia diz, em tudo dai graça, né? Então vem às vezes problemas e você diz assim, poxa, como é que eu tenho tendo problema agora que eu estou na igreja, agora que eu tô fazendo tudo certo? Vem para que você cresça, irmãos, e para que você possa entrar no céu. Amém? Você precisa resistir a tudo, perseverar, né? A Olivia acabou de contar que ela tinha um projeto, né, para sua filha de 2 anos atrás, e não foi possível ser feito há 2 anos atrás. Por quê? Porque no mundo nós temos aflições, temos dificuldades, veio pandemia, veio tal, mas agora ela conseguiu realizar o sonho da filha. Que bênção, né? Olha como Deus faz. Porque ela perseverou. Ela saiu por aí xingando Deus, chutando latinha na rua? Não, emburrada, né? A pessoa fica emburrada, né? Não, a gente tem que entender que Deus é bom. Amém? A natureza do nosso Deus é boa. O que Ele quer fazer para nós é nos dar crescimento. Amém?
Deus quer cuidar de nós. E Ele cuida, irmãos. Ele cuida. Às vezes parece que não. O inimigo fala, joga problema nele. E Deus permite, porque Ele quer provar o nosso amor e a nossa convicção. Amém? Então, irmãos, alguns são inclinados para embora sejam espiritualmente ali salvos, aceitaram Jesus, eles não se inclinam para as coisas boas, né? Então elas têm a inclinação para o mal, né? A inclinação para a carne. Elas deixam a carne falar mais alto, né? Então as pessoas não perseveram no espírito. Elas dão lugar ao velho homem. Então você foi modificado, Deus te tirou do pecado, de um problema que você tinha. Você vai ficar suscetível a esse problema? Você vai ficar lembrando desse problema? Você vai ficar com a saudade do pecado? Não, a sua mente precisa ser modificada. Amém? Então, a modificação, o processo mental dessa natureza, nessa nova natureza espiritual, compete a nós, irmãos. Amém? Compete a nós. A Bíblia diz que quando saíram pessoas do Egito, né? O povo saiu do Egito. Alguns ficaram felizes. Por quê? Estavam 400 anos como escravos. E Deus, de repente, com mão forte, com vários milagres que eles viram ali, 10 pragas, né? Milagres que Deus fez ali, Faraó teve que libertá-los. Alguns estavam ali exultantes pelo milagre que Deus tinha feito na vida deles. Porém, outros estavam reclamando. Poxa, mas lá a gente comia no horário certo, tinha ali uma carne, um negócio, e ficaram com saudade do alimento do Egito. E assim nós somos, irmãos. Às vezes Deus nos liberta. Deus quer nos libertar de situações que nos aprisionaram. Mas nós temos saudade do Egito. Nós temos saudade do pecado. Né? É como os irmãos que eu vejo aqui, que às vezes a gente vê testemunho lá das pessoas que tiveram problema com droga. Você vê quando a pessoa está liberta, que ela diz assim, nossa, eu vivi uma vida miserável, eu era escravo da droga, e de repente Deus me tirou, e eu já não tinha esperança, mas Deus me tirou daquilo, e agora eu sou livre, agora eu não sou mais escravo do pecado, agora eu glorifico a Deus, eu tenho família de novo, eu tenho força para trabalhar, eu tenho projetos na minha vida, e etc. Agora você vê outros assim que falam, que no testemunho elas têm que falar, né? Todo mundo está falando, elas dizem assim, nossa, mas quando eu me drogava, eu viajava, e eu ficava assim, e acontecia isso, e de repente chegava alguém, eu via coisa, e era tão louco, né? Aí no final ele fala, daí Jesus pegou e me tirou daquilo lá, e hoje eu estou aqui. Ou seja, parece que Jesus tirou ele do paraíso. Você vê, né, a boca fala, o coração está cheio. Você vê que a pessoa foi liberta por Jesus. Jesus está querendo salvá-lo, mas a mente dele continua presa ao Egito. A pessoa gosta do pecado. Por quê? No pecado você não precisa pensar, você é conduzido. Deus quer, irmãos, que você pense, que você chegue a consciência de que você quer ser livre, você quer escolher o seu caminho. Amém? E Jesus te permite isso, porque Jesus te dá a liberdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Então é isso, pensamentos, eu cuido do meu pensamento. Jesus já me libertou na cruz, o sangue de Cristo já me tirou da lei do pecado e me colocou na lei da vida, né? Me colocou na lei do Espírito e da vida, mas eu preciso ter inclinação para o Espírito, eu preciso cuidar das minhas inclinações, eu preciso cuidar das minhas amizades, eu preciso cuidar daquilo que eu falo. Eu vou num lugar que as pessoas só reclamam, eu convivo naquele lugar, sai desse lugar. Amém? Você tem que falar de coisas boas, você tem que projetar o que Deus está fazendo na sua vida. Você fala, olha, eu não vejo ainda a saída total, eu ainda não estou totalmente, eu não recebi a bênção completa ainda, né? Mas eu estou, por exemplo, vamos falar de dívidas, né? Eu tenho muitas dívidas, então Deus começa a agir, você começa a entrar na dimensão do Espírito Santo, Deus começa a te tirar das dívidas.
Aí você pode pensar, poxa, falta tanto ainda para eu pagar minha dívida, nossa, mas eu não paguei nem 20% das minhas dívidas. Ou você pode pensar, poxa vida, eu já paguei 20%. Deus está me ajudando, agora eu não estou mais sozinho, mas Deus está me instruindo, Deus está me abençoando, as coisas estão mudando. Então você pensa, irmãos, ou com a inclinação para a carne e para o pecado, ou com a inclinação para Deus, olhando para o céu ou olhando para o chão, né? Como as galinhas, né? Então tem a parábola, né, da galinha e da águia, né? A águia sempre olhando para cima e a galinha sempre olhando para baixo. Amém? Então vamos cuidar da nossa mente. Deus, Ele colocou você aqui nesse estudo de uma forma sobrenatural. Amém? Eu não creio que eu esteja falando coisas minhas aqui, coisas naturais, mas eu creio que o Espírito Santo nos dirige em tudo, né? O Espírito Santo coloca você com a oportunidade de ouvir a palavra. A palavra de Deus é sobrenatural, irmãos, e ela nos dá vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Olha que bênção. É transformar, é revigorante, né? Você saber que você tem esse poder. Amém? Então, aqueles que se inclinam para a carne, né? Tem o penhor da carne, ele gera morte. Versículo 6 fala que os que se inclinam para a carne, o resultado disso é morte. E nesse mesmo versículo fala que aqueles que se inclinam para o Espírito, o resultado é vida e paz. Amém? Vida e paz versus morte. Parece lá Deuteronômio, né? Eis que põe para vocês o bem e o mal, a vida e a morte, escolhe, pois, a vida. Amém? Então você sabe o resultado. Você tem aí ambição de viver, de ter paz na vida, então se incline para o Espírito. Amém? Deus nunca vai te decepcionar. Deus nunca vai te deixar morrer. Deus vai estar contigo. Ok? E por fim, um aspecto que eu considero aqui mais, né, escatológico, se você se inclina para a carne, você não é de Cristo. Você não é de Cristo. Não se engane. Mas se você se inclina para o Espírito, você é de Cristo. Versículo 9. Ok? Eu vou até ler o versículo 9, vamos lá. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito Santo habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Ok? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Então, irmãos, a vida espiritual, ela te abençoa aqui, abençoa, mas muito mais que isso, você se torna de Cristo. Isso tem um aspecto para a tua salvação, ok? Se você é de Cristo ou se você não é de Cristo. Se eu estou inclinado para a carne, eu contrario Deus. Ok? Versículo 7. Se eu estou inclinado para a carne, eu contrario a vontade de Deus. Eu estou contrário à vontade de Deus. Está lá no versículo 7. E eu não posso agradar a Deus. Está lá no versículo 8. Você não agrada a Deus, ok? Se você está inclinado para a carne. Nem com bondades. Aí vem a questão, né? A pessoa não obedece, né? A pessoa está inclinada para a carne. A pessoa não se santifica, não tem uma mente santa separada. Você lembra que santo é separado? A sua mente não está separada para as coisas de Deus. A sua mente está aberta para as coisas malignas entrarem. A Bíblia diz que o inimigo, ele é um ser sorrateiro que invade a tua vida e a tua mente, né? Então o inimigo, ele age assim, ele está ao derredor, buscando alguém que possa tragar. Não é isso que diz a Bíblia? Então o nosso inimigo, o inimigo das nossas vidas, ele está ao derredor, ou seja, ele está procurando uma brecha na sua vida. Ele procura um raciocínio errado, onde ele possa te denunciar. Se você diz assim, Deus não cuida de tudo. Deus é bom, mas ele não me ajuda em tal área. O inimigo pega esse teu pensamento e ele coloca no tribunal espiritual. Está vendo, Deus? Essa pessoa não reconhece a sua atividade nessa área da vida dela. Então o Senhor não pode abençoar nessa área. Então eu tenho direito de entrar nessa área da vida. E é assim que funciona o mundo espiritual, irmãos. É um testamento, isso daqui é um documento. Amém? Se você crê em todo documento
faz parte da sua vida, ele é legalizado para você pelo sangue de Cristo. Se você não crê, então o inimigo ele te acusa. Se você não segue tudo, aquilo que você não segue é onde ele vai pegar na sua vida. Amém? Você já viu que tem gente tão bem, vamos dizer, abençoada, tão bem sucedida financeiramente, mas que tem uma vida sentimental toda destruída? Você conhece alguém assim? Já ouviu falar de alguém assim? Sabe? São pessoas que deixaram essa parte sentimental no Egito. Você lembra que uma das propostas do faraó era assim: olha, você vai adorar Deus, mas deixa seus filhos aqui. Não precisa levar todo mundo. Deixa a tua família. É ou não é? O inimigo propõe isso. Aí tem gente que tem ali, que vive em harmonia com a família, que se dá bem com a esposa, tal, mas não tem sucesso financeiro, nunca consegue sair das dívidas, dos problemas, né? Outra proposta de Faraó é assim: olha, vai adorar com todo mundo, mas deixa aqui o seu gado, os seus bens, deixa aqui no Egito. Amém? Então, irmãos, nós precisamos crer totalmente. Você crê que Deus pode abençoar a tua vida em todas as áreas? Que Ele cuida de cada área da tua vida? Que Ele cuida do teu sentimento, Ele cuida dos teus bens, Ele cuida da tua família? Você crê assim? Amém? Então isso vai fazendo sentido espiritualmente. Você vai fazendo um pacto. Senhor, eu creio na tua graça sobre a minha vida. A tua palavra promete aqui, né? As bênçãos, né? As bênçãos virão sobre a minha vida, né? Tá lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento também tem, né? Aquilo que eu planto eu colho. Senhor, eu planto a bênção, a bondade, a misericórdia. Senhor, me ajuda. Então o poder sobrenatural de Deus vem sobre a nossa vida e começa a nos ajudar. Amém? Começa a fazer com que aquilo seja verdade na nossa vida, irmãos. Glória a Deus por isso. Amém? Então, se eu estou inclinado para a carne, então eu não posso agradar a Deus, versículo 8, nem com bondades, nem com penitências, né, nem com uma vida religiosa, nada disso agrada a Deus, senão a minha fé, senão a minha convicção, a minha obediência. Amém? O que faz agradar a Deus é a obediência, né? Em 1 Samuel 15, 22, eu vou ler esse versículo. Olha que maravilhoso. Eu vou sair um pouquinho aqui do livro de Romanos. Eu vou ler isso aqui que é muito interessante. 1 Samuel 15, 22. Deixa eu achar aqui. Diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o entender melhor do que gordura de carneiros. Amém? Então, está dizendo aqui claramente que Deus prefere muito mais a obediência do que qualquer sacrifício, do que qualquer coisa. Você não pode fazer nada, mas se você obedecer, Deus tem prazer na sua vida. Amém, irmãos? Deus começa a se agradar de você e você começa a receber bênçãos. Amém? Então o sacrifício a obediência é melhor do que qualquer sacrifício. E olha as bênçãos que é gerada da sua obediência. Romanos 16, 19, 20. Eu vou ler também isso aqui rapidamente, para que você entenda o poder sobrenatural da obediência. Romanos 16, 19 e 20 diz assim: pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro e vos respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus de paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. E a graça do Senhor Jesus seja convosco. Então ele está dizendo que por causa da obediência desse povo, o Deus esmagará o inimigo debaixo dos nossos pés. Amém? Aqui está dizendo debaixo dos vossos pés. Aqui está dizendo meus pés e os seus pés, irmãos.
O que derrota a Satanás? A obediência. Amém? Se eu é um homem, esse cara é poderoso. Nossa, aquele pastor, aquele padre, aquele bispo, é tão poderoso. Sabe o que é poderoso? Aquele que é obediente. Esse é poderoso. Amém? Porque ele atrai o favor de Deus. Deus, ele se inclina para aqueles obedientes. Ele ouve os obedientes. Glória a Deus, né? Então, irmãos, esse é o segredo, né? Aqui, deixa eu ver, eu tenho um último versículo. Agora eu já vou entrar na segunda parte. Eu acho que nós vamos deixar nos filhos e herdeiros, né? Vamos deixar para a semana que vem, né? Só aqui o versículo 11, para a gente terminar. Vivificará também o nosso corpo mortal. Amém? Então isso aqui é a promessa da ressurreição. No versículo 11, né, segundo aqui o que a gente está vendo, nós vimos os aspectos da nossa vida material, né? O Senhor vai nos abençoar, nós somos então, estamos em Cristo, então nós somos de Cristo, nós somos mais que vencedores, nós temos um contexto todo aqui de bênção. Mas por fim ele termina aqui falando, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Amém? Então aquele que tem o Espírito Santo habitando em vós, terá o seu corpo vivificado, o seu corpo mortal vivificado. Aqui está falando da promessa da ressurreição, irmãos. Aqui está falando da salvação final. Ok? Então, além de tudo isso que Deus já nos proporciona aqui nesse mundo presente, o Senhor vivificará o nosso corpo mortal, né? Nos dará um novo corpo. Glória a Deus. Amém? Então é isso. Eu acho que deu o nosso horário. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, então. Amém. Então, o corpo glorificado é quando quando a gente subir, né? Que Deus vai transformar o nosso corpo, né? Isso. E carne e sangue não entra no céu. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Ô Dilson, eu queria pedir para você orar para nossos filhos hoje, por favor. E o Davi ora para o pessoal doente, faz favor, Davi, no finalzinho. Amém. Surprise, surprise. Okay? Surprise. Eu queria comentar uma coisa sobre o filme, né? Uma vez que eu falar sobre a águia, né? Que a águia é muito poderosa, né? E o Davi citou aí que a galinha, né? Ela tá sempre olhando para baixo, né? No chão, né? Sim. Então me veio eu lembro de muitas coisas. Não um estudo, mas foi uma educação que tivemos sobre a águia. A águia é realmente poderosa. Qualquer um dia desse eu posso falar. E então, logo me veio a diferença da galinha, né? Que ela normalmente ela olha para o chão e ela foge, né? Tem medo, né? E ao contrário da águia, né? A águia ela enfrenta as circunstâncias, ela não tem medo, porque ela sabe que tem um Deus Todo-Poderoso que nunca o deixará, né? Tanto é que, se vocês sabem, a águia quando ela está para trocar as penas, ela vai numa montanha mais alta possível, aí de 300, 400 metros de altura, a mais alta. E lá ela mesma arranca as penas dela, né? E passa aí 90 dias, 3 meses, para que essas penas comecem a se repor. E aí vem a grande decisão, né? Se ela pula do penhasco, da montanha de 300 metros, 400 metros, para uma nova vida, ou se ela fica lá e morre, né? Então a águia é muito corajosa, então ela sabe que tem um Deus poderoso por ela, então o que ela faz? A maioria delas já se atiram, né? Do morro lá para baixo e voam e se encontram, né? Então já a galinha não, porque ela está sempre olhando para baixo, mas a águia olha para cima. Então me vem no meu coração assim, que nós estejamos sempre olhando para cima, porque é do céu que vem todas as coisas.
Amém. O céu te abençoe você. Amém. É só uma lembrança que eu tive, né? Quando nós estivermos com alguma aflição, com alguma decisão a ser feita, quando nós estivermos com alguma coisa que nos aflige, ou mesmo alegria no coração, olhar para o céu e agradecer, né? Porque vem do céu vem tudo, né? Vem todo o apoio, a força, vem a coragem, né? Vem muita coisa. Então, Amém. Graças. Amém. Amém. Ok. Então, aqui a lista. Estou de folga hoje. Está de folga hoje, tá bom. Amado Deus, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Senhor, nós estamos aqui sob a sua presença, Senhor. E gratos ao Senhor em primeiro lugar, porque estamos aqui vivos, né? Continuando aprendendo, Senhor, a palavra, os seus ensinamentos. E obrigado também pela vida de Davi, o seu servo, Senhor, que vem sendo usado pelo Senhor. Para que nos dê discernimento, para que nos dê conhecimento da sua palavra, Deus. Nós, nesse momento, colocamos os nossos filhos, Senhor, no seu altar, porque a tua palavra diz que nossos filhos são herança de Deus, né? São heranças que o Senhor nos tem dado. Então, nós agradecemos em primeiro lugar pelos nossos filhos. Nós agradecemos porque nós sabemos que temos um Deus que cuida deles. Um Deus que, através das nossas orações, Ele faz a vida dos nossos filhos se transformarem. Não somos nós que transformamos, mas sim o Senhor que tem todo o poder sobre todas as coisas. Sobre o céu e sobre a terra, e tudo aquilo que existe nesse mundo. E nós te agradecemos em nome de Jesus, Pai, e pedimos ao Senhor que direcione a mente dos nossos filhos. Que o Senhor nos proteja cada um deles. Nós pedimos ao Senhor que toque no coração de cada um deles, para que eles venham a conhecer a Tua palavra, que eles venham a conhecer a Ti no íntimo, Senhor. Porque é no íntimo que nós vamos saber a diferença de um Pai Todo-Poderoso. A Tua palavra diz: qual é o Pai que o filho pede um pedaço de pão, né? E o pai dá um pedaço de pedra? Porque senão nem o Pai terrestre nem o Pai celestial. Então nós te agradecemos, Senhor, por todos os nossos filhos, pelas nossas famílias. Te agradecemos pelas vitórias, Senhor. Te agradecemos porque tudo que conseguimos vem do Senhor. Tudo que nós temos vem do Senhor. E também nossos filhos. Então agradecemos essa noite, Senhor. Agradecemos por todos que estão aqui reunidos nessa reunião. Nós agradecemos, Senhor, por esse tempo maravilhoso, esse tempo divino. E oramos que possamos continuar seguindo, Senhor, ao seu caminho. Podemos aprender cada vez mais sobre a tua palavra, sobre os ensinamentos. E principalmente lembrar que através da fé nós conseguimos tudo. Então é através da fé que o Senhor nos tem dado que nós iremos direcionar não só as nossas vidas, a vida dos nossos filhos, mas a vida daqueles que também precisam. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço, Deus. Amém. Amém, amém. Amém. Nós vamos orar pelas famílias, né, Marta? Por nós, né? Pessoal que está Enfermo, né? Amém. Está lá na lista e para as famílias também, para o pessoal que está aqui, né? E o pessoal que não conseguiu entrar. Amém. Né? Senhor Jesus, nós continuamos na tua presença, Pai. Perseverando juntos, Pai, como igreja, pois a tua palavra promete a tua presença, Pai, onde 2 ou 3 estiverem, Pai. Nós estamos aqui, então, reunidos como igreja, Pai, como corpo, Senhor, místico da tua vontade, Senhor, aqueles que o Senhor designou que no céu fizessem a diferença, Pai. Que pela fé, Senhor, das pessoas, as coisas fossem mudadas, Senhor, transformadas, a realidade, Senhor, fosse mudada, Senhor, no efeito de milagre, da tua graça derramada sobre aqueles que creem, Pai.
Então nós, ó Deus, declaramos que nós cremos, Pai, nas Tuas promessas, Pai. Nós cremos na Tua graça, no Teu poder sobrenatural sobre a nossa vida, Pai. Nós cremos, ó Deus, que se há algum enfermo, Senhor, no nosso meio, Pai, na nossa família, dos nossos conhecidos, dos nossos amados, Pai, o Senhor nesta hora, Pai, é fiel e justo, é poderoso, Pai, para colocar a Sua mão sobre a vida de cada um, Pai, e tirar toda a enfermidade, Senhor, curar, Senhor, o corpo, a alma, o espírito, Senhor, trazer, Senhor, libertação, Senhor. Tua palavra diz que sobre a Tua vida, Senhor, sobre Ti, Senhor, estava as nossas chagas, as nossas doenças estavam, Senhor, sobre Ti, Pai, ali na cruz, Pai, do Calvário. Em nome de Jesus, então, Senhor, eu creio, Senhor, nesta palavra, Senhor, que há libertação, há cura, Senhor, no Teu nome, Pai, sobre todo aquele que invocar e crer, Pai. Nós invocamos, Senhor, aqui o nome dos nossos, Senhor, não só dos presentes, Senhor, mas daqueles que não entraram hoje, aqueles que nós conhecemos, que nós amamos, Senhor. Nós invocamos a cura, Senhor. Estende, Senhor, sobre nós essa Tua palavra, Senhor, que ela seja, Senhor, verdadeira para os nossos dias, porque nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então a Tua palavra ainda vale, Senhor, para a minha vida, para a vida de cada um aqui, Senhor, se nós crermos, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, cura, Pai, liberta, Pai. Faz a Tua obra na vida de cada um, Pai, porque nós estamos aqui para dizer que confiamos em Ti, para dizer, ó Deus, que nós temos esperança, Senhor, na Tua graça, Senhor, e na Tua vinda vindoura, Senhor, que nos levará por fim até o descanso eterno, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoa a família de cada um, abençoa a semana de cada um, Senhor. Vai libertando, Senhor, todo conceito errado, toda mente errada. Ajuda-nos, Senhor, ainda, Senhor, nas convicções necessárias, Senhor. Ajuda ainda, Senhor, nosso país nesse tempo de votação, Pai. Vai clareando, Senhor, vai tirando toda a potestade, todo espírito, Senhor, que quer tirar a bênção, Senhor, a liberdade do povo, Senhor. Nós desalojamos, Senhor, nós fazemos cair, Senhor, pela força do Teu Espírito Santo. Vai tirando, Senhor, tudo que não é de Ti, do nosso meio, da nossa mente, que nós sejamos homens, ó Deus, e mulheres, ó Deus, que se inclinam para o Espírito, Senhor, e não para a carne, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu abençoo a cada um aqui, a semana de cada um, Senhor, em todas as áreas. Nós cremos e abençoamos conforme a autoridade que está no nome de Cristo, Senhor, sobre a vida de cada um. Eu abençoo e libero todas as bênçãos das regiões celestiais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Eu quero orar para uma nenenzinha que nasceu hoje, acho. Ontem o Tiago está pedindo o nome dela, Olivia, tá bom? Vou orar, é um bebezinha. Vocês viram lá no grupo, né, Davi? Não sei se dá para você ver daí. Minha tela tá pequena por causa do sistema aqui, Marta. Tá. Então vamos orar por ela que pediu, né? A mãe pediu, então vamos orar. Sim. Pai celestial, precioso Senhor, nós entregamos diante de Ti, Senhor, Olivia, Pai, que tem um dia, Senhor, de vida, Sim. dia, mas ela já é vencedora, Senhor, ela já é bênção, Senhor. Senhor, toda criança que nasce, Senhor, é bênção, é vindo de Ti, é vindo do Teu coração. Pai, os pais estão pedindo oração, então nós oramos em nome de Jesus, Senhor. E Tu, Senhor amado, coloca os Teus anjos desde já, Senhor, em volta dessa criança, em volta desse anjinho inocente, meu Deus, trazendo, Senhor, proteção, trazendo discernimento, Senhor, que ela seja desde já, Senhor, que ela tenha discernimento de Ti, das coisas certas, das coisas que não vêm de Ti, Pai, desde já que ela tenha nojo, que ela tenha, Senhor, pavor das coisas que não vêm de Ti, Pai. Sela essa criança com o Teu Espírito Santo, meu Deus, para que ela faça uma diferença onde quer que ela vá, diante de Ti, Senhor, abençoa essa os pequena pais, Olivia, meu Deus, Senhor. da sabedoria, abençoa, Senhor, essa criança, que no tempo dela, meu Deus, no tempo da adolescência, no tempo da juventude, Senhor, ela vai Te louvar, ela vai trabalhar para Ti, vai ser uma serva. Sim, nós cremos, Pai. Cubra ela e a família dela com o Teu sangue, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Amém. Então, quem precisar pedir oração, pede lá, tá, gente? Amém. Obrigada. Então, boa noite.
Beijo Boa para noite pra todos. vocês, Obrigada, tá? Deus Davi. abençoe. Boa Boa noite. noite. Boa noite, Deus Obrigada. abençoe o restinho Boa da noite. Davi, um semana, abraço, ok? Davi. Um abraço, Beijo. gente. Obrigado. Deus abençoe. Tchau. Obrigada a Tchau. todos. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.